Evangelho e religião, dois caminhos opostos. Nosso versículo inicial se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Nova versão internacional que eu vou ler aqui. Vamos lá. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Igreja Santa do Senhor, povo abençoado, mais que vencedores em Cristo, selados com Santo Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Meus amados, hoje eu quero falar da oposição que há entre evangelho e religião. São coisas absolutamente opostas. Observem que parece que é a mesma coisa. Para muitos é a mesma coisa, né? Muitos pensam que o evangelho ele é a religião e a religião é o evangelho, ou defende o evangelho. E na verdade não. São caminhos opostos, distintos. E esse pensamento de hoje ele é muito importante por quê? Veja bem, muitos irmãos estão se achegando à graça. Graças a Deus, né? Esse é um fenômeno maravilhoso que tem acontecido. As pessoas estão se interessando pela palavra da graça, estão buscando estudar mais a palavra. E algumas dessas pessoas encontram, por exemplo, o nosso trabalho ministerial na internet, no YouTube, em outras plataformas, em nosso site, leem nossos livros, etc. E começam a se interessar, começam a aprender, se achegar. E essas pessoas têm muitas dúvidas, né? Obviamente o que é comum, mas não só isso, também os irmãos que estão em graça e que querem transmitir essa palavra também precisam, né, de material, de entendimento, para que haja uma visão inicial do assunto, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos irmãos nos cobram, e é uma cobrança legítima, obviamente, nos cobram assim, ensinamentos mais para iniciantes, vamos dizer assim, né? Um tipo de mensagem de e-mail, comentário que a gente recebe muito, é assim: irmão Cristiano, tem algum estudo, né, inicial, tem algum caminho inicial para que nós possamos apresentar a graça para as pessoas? É importante realmente que haja isso, e nós pretendemos sim ter materiais específicos para iniciantes, é uma coisa que a gente pretende fazer sim, com certeza. E esse estudo de hoje é um exemplo disso. É uma visão para quem está começando agora na graça, e para quem quer levar essa palavra, para quem ainda nem começou na graça, né? Quem ainda está debaixo da lei, no caso das igrejas do sistema, né? Então a pessoa não está cronologicamente debaixo da lei, porque o fim da lei foi Cristo, né? A palavra diz isso, o fim da lei é Cristo, então Cristo já pôs fim à lei. Então cronologicamente ninguém está debaixo da lei, só que as pessoas se põem debaixo da lei no sentido das práticas. Porque as igrejas do sistema religioso, as chamadas igrejas cristãs, na verdade elas fazem uma mistura da mensagem de Cristo com obras da lei, que elas costumam dizer que são obras da graça, né? São cerimônias que Jesus teria deixado para a nova aliança. Amado, Jesus não deixou cerimônia nenhuma para a nova aliança, ele não deixou nenhuma diretriz religiosa, ele não deixou nada disso. Só que há esse pensamento, não, o Senhor Jesus deixou cerimônias, ele deixou mandamentos no sentido de práticas, né? de rituais, e na verdade o Senhor não deixou, o mandamento que ele deixou é o amor. Basicamente é isso. Só que as pessoas insistem em se manterem religiosas e elas chamam isso de evangelho. Então é muito importante para você que está chegando agora na graça, você vai descobrir através desse estudo aqui que você agora está no evangelho. Entende? Quando você era religioso, seja qual for a religião, tá, gente? O nosso foco maior aqui é o cristianismo, claro, porque nós viemos de lá. Eu acredito que 99% das pessoas que nos acompanham veio desse sistema religioso cristão. Seja adventista do sétimo dia, seja tradicional, né, como os batistas, por exemplo, os presbiterianos, ou seja neopentecostal, como, sei lá, muitas denominações existem aí, neopentecostais, não dá nem para citar, né? Tem os pentecostais mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, e tem os católicos, há segmentos espíritas que também tem como base ensinamentos de Jesus. Então tudo isso são braços do cristianismo. E nós que hoje estamos em graça, a maioria, como eu disse, a esmagadora maioria veio de dentro desse sistema. Por isso que o nosso foco é muito o cristianismo, até porque é a maior, considerada, né, a maior religião que há no mundo hoje. Então nosso foco mais é para
para esse aspecto da religião, mas na verdade qualquer ismo, existem muitos ismos, né? Qualquer ismo religioso, vamos dizer assim, ele não coloca a pessoa na verdade. Então, se você está seguindo algum ismo, seja ele qual for, cristianismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo, não importa. Se você está seguindo, você não está no evangelho. Porque evangelho está de um lado, religião, seja ela qual for, está do outro. Então a religião que mais se confunde com o evangelho é o cristianismo. E mais uma vez, por isso que nós batemos bastante nesse ponto e contra o cristianismo de maneira geral. Porque ele é o que mais se aproxima do evangelho, porque o cristianismo fala de Cristo, fala de Jesus. Só que eles falam de Jesus sob aquele aspecto religioso. Primeiro, eles focam muito em Jesus ainda nos dias de sua carne. Interessante isso, né? Ou seja, Jesus como Nazareno. A visão da maioria das igrejas aí é olhar Jesus como Nazareno. Eles não veem a cruz, ou seja, o que Jesus fez na cruz, que é o mais importante. Por isso que Paulo chama o evangelho de palavra da cruz. Porque o evangelho verdadeiro, e nós já vamos falar disso, o que é o evangelho verdadeiro? Quando Paulo fala sobre ele chama um dos rótulos, vamos dizer assim, que Paulo dá ao evangelho é de palavra da cruz. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro é o único que evidencia a cruz de fato. O que Jesus fez no Calvário. Isso é que é importante. Não é por acaso que Paulo falou aos coríntios, né? Ele disse assim, olha, Coríntios, eu nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Essa é a minha proposta para vocês. E este crucificado. Olha que interessante. Você vê por que Paulo deu essa ênfase, né? Ele podia falar assim, ô Coríntios, eu não me proponho trazer nenhum ensinamento para vocês, a não ser Jesus Cristo, ponto. Paulo não podia falar assim? Podia. Só que ele deu uma ênfase. Olha, minha proposta para vocês, Coríntios, é ensiná-los sobre Jesus e este crucificado. Ou seja, eu não vou transmitir para vocês a mensagem de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ainda que obviamente nós encontremos muitas coisas boas, né? Nos ensinos de Jesus de Nazaré, claro que sim. E nós temos que reter o que é bom. A palavra nos ensina isso, né? Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Mas apesar de nós encontrarmos muitas coisas boas nos ensinamentos de Jesus de Nazaré e retermos o que é bom de seus ensinamentos, o fato é que Jesus estava debaixo da lei naquela época. Então ele estava debaixo da lei, ele cumpria sim mandamentos da lei, porque tinha que cumprir, mesmo porque para a graça ser liberada, a lei tinha que ser cumprida. Por isso Jesus falou, olha, não passará um tio nem um jota da lei, tudo será cumprido. Por que ele falou isso? Ele falou assim, ó, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Por que ele falou isso? Porque para que a graça fosse liberada, a lei tinha que ser satisfeita totalmente. Então Jesus ele estava debaixo da lei e ele ministrava para os hebreus, para os judeus ali. E muitas das coisas que Jesus ministrava tinha relação com a lei, tinha relação com aquele contexto histórico, né, daqueles irmãos daquela época, que estavam ainda debaixo da lei. Então, se você não souber separar essas coisas, como Paulo fez, por exemplo, né, aos Coríntios, olha, Coríntios, eu ensino para vocês Jesus e este crucificado, ou seja, eu não vou entrar nas histórias de Jesus de Nazaré, eu não vou falar para vocês das curas que ele fez, ainda que sejam coisas maravilhosas, mas eu não vou entrar nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Eu vou prosseguir para o alvo. Aí entra aqui o que Paulo falou lá no capítulo 6 da carta aos Hebreus. Ele diz assim, olha, nós temos que deixar os ensinos elementares da doutrina de Cristo e prosseguirmos à perfeição. Então, quem fica nos ensinamentos de Jesus antes da cruz, Jesus de Nazaré, e fica só nisso, baseando a sua vida naquele momento, né, de Jesus ali, a pessoa vai ficar naqueles princípios elementares, que eram ensinamentos voltados mais para os judeus, né, e que tinha sim ainda aquele compromisso com a lei de Moisés. Então as igrejas hoje, elas têm aspectos, elas cumprem fragmentos da lei de Moisés justamente por causa dessa visão. Porque a visão das chamadas igrejas, a visão delas não está na cruz. Entende? A visão delas está em Jesus de Nazaré, por exemplo. Esse é um dos problemas. Existem muitos outros problemas, né? Mas esse é um dos problemas, é o principal até, eu diria. Nós temos um estudo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, um estudo sobre isso.
sobre o grande erro do sistema. É um estudo muito interessante. Que esse eu considero o principal erro do sistema, é olhar Jesus como Nazareno. Eu vou deixar esse estudo que é muito interessante na descrição do vídeo. Quem está pela gravação, é só você pegar o link na descrição do vídeo, se você não assistiu ainda. Então, o fato de não olhar para Jesus da cruz em diante, ou seja, olhar o que ele fez na cruz, ou seja, cumpriu totalmente a lei de Moisés para estabelecer a graça. E na cruz ele deu início à era da graça, à era eterna da graça. Se você não olhar para isso, você vai estar sendo religioso. Você vai estar preocupado em cumprir mandamentos, porque esse é um pensamento do Antigo Pacto, entende, amados? No Antigo Pacto é que havia esse compromisso de cumprir mandamentos. Essa visão que as pessoas têm hoje de continuar cumprindo mandamentos, que não são mandamentos que Jesus deixou, repito, Jesus não deixou nenhuma cerimônia, nenhum mandamento, não deixou nada disso. Pelo contrário, ele veio para acabar com isso, ele veio para acabar com a lei, para acabar com esses mandamentos, para que as pessoas fossem guiadas pelo Espírito, não por mandamentos. Por isso a palavra diz, no Evangelho, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito, também diz, não estão debaixo da lei. Vocês veem que o Evangelho, amados, só nessa introdução que estou dando aqui, você já pode observar que o Evangelho está totalmente em oposição à religião. Porque obras da lei é o quê? São o quê? Religião. Esse pensamento que está infectado pelo Antigo Pacto, entre aspas, vamos dizer assim, que se tem hoje, qual o pensamento, irmão Cristiano? Mais uma vez, cumprir mandamentos. Exemplo, fazer jejuns, comer cerimônias que eles chamam de Santa Ceia, comer e beber na igreja. Tá? Não vou me aprofundar muito nisso, é só um exemplo que eu estou dando. Nós temos estudos em nosso canal sobre essas coisas, sobre essas obras da lei. Quem quiser, dá uma pesquisada aí, enquanto você vai encontrar vários estudos sobre esses assuntos. Eu só estou dando uma relembrada aqui, tá? Então, cumprir mandamentos de homens, proibições e imposições. E alguns guardam sábados de 24 horas e observam festas dos judeus ainda, festa de Pentecostes, festas de tabernáculos, sabe? E cumprem proibições, como eu disse, Isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz, usa esse tipo de roupa, frequenta templo. Sabe essa coisa? Eu vou lá buscar a Deus no templo. O templo é que é a igreja, não sou eu que sou a igreja. As pessoas têm essa visão, que a igreja é o templo, entre aspas, É o prédio, é o salão, é o sei lá o que quer que seja. Ou seja, as pessoas têm esse pensamento, a igreja é aquele local. Sendo que a Bíblia revela que a igreja somos nós, não é um local. Mas as pessoas têm isso, eu tenho que frequentar ali o templo, que tem uma placa denominacional, que tem um CNPJ, eu tenho que ter uma carteirinha de membro, senão eu não faço parte do corpo de Cristo. Todo esse pensamento é um pensamento veterotestamentário, ou seja, é um pensamento que vem lá do Antigo Testamento. São pensamentos religiosos. Mais uma vez vou dizer, são resquícios do Antigo Pacto, da lei de Moisés, que estão dentro das chamadas igrejas hoje. Isso está em oposição ao Evangelho. O Evangelho não tem absolutamente nada a ver com isso. Mais uma vez aqui, vamos ler Hebreus de novo. Primeiro versículo, Nova Versão Internacional, olha só. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Amado, naquela época ali de Paulo na igreja, no meio das igrejas, havia muitos ensinos estranhos. E um dos principais que penetravam as igrejas era justamente a visão religiosa. Era a visão de se cumprir a lei. Olha, você crê em Jesus, mas você tem que cumprir a lei. Quem não é circuncidado tem que circuncidar, tem que guardar os sábados, tem que fazer isso, fazer aquilo, participar das cerimônias. Havia esse pensamento muito forte ali, porque haviam os chamados judaizantes, que eram pessoas da religião judaica que até criam em Jesus, mas queriam misturar Jesus com obras da lei. Eles insistiam em invadir as igrejas com esse pensamento. Olha, vocês estão aí ouvindo da graça. Os Gálatas foi esse exemplo, Os Gálatas foram criados na graça, como Paulo disse, mas estavam ouvindo outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Justamente essa visão da circuncisão, essa visão judaizante de que eles tinham que crer em Jesus, mas tinham que seguir cumprindo a religião judaica. Isso está em oposição ao Evangelho, entende? Então, um dos ensinamentos era esse. Havia outros, gnosticismo, filosofias humanas. Havia muito pensamento contrário ao Evangelho, tá? O texto diz aqui, não se deixe levar por esses diversos ensinos estranhos. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, esse ensino que você traz agora não é um ensino estranho?
Não, amado, o que nós pregamos é o evangelho. Ele pode ser, entre aspas, estranho hoje, porque o maior ensinamento que há no meio do sistema é a religião. A palavra da graça ela pode parecer estranha hoje, entre aspas, porque a maioria é religião. Então a graça acaba sendo uma palavra, entre aspas, estranha. Porque a gente vem, né, de séculos e séculos só ouvindo religião. Religião, religião, religião. Então quando vem uma doutrina, uma palavra de revelação, como é o Evangelho da Graça, que não tem compromisso com religião, ela parece estranha. Só que aqui, na verdade, os ensinos estranhos que tem no texto aqui que estamos lendo, eles são justamente os ensinos contrários ao Evangelho da Graça. Então, repito, hoje o Evangelho da Graça ele pode parecer estranho porque a maioria crê em religião. E o Evangelho da Graça ele é contrário à religião. Então parece que ele é estranho, entre aspas. Só que, na verdade, o texto está falando do contrário. O que eram os diversos ensinos estranhos que estamos lendo aqui? Os ensinos contrários ao Evangelho genuíno da graça. Então, não se deixem levar pelos diversos ensinos que contrariam o Evangelho. Esse é o ponto aqui. Que são estranhos ao Evangelho. Por quê? Porque é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Olha só, amado, o que está escrito aqui. E não por alimentos cerimoniais. Olha só. O que são alimentos cerimoniais? Religião. Entende o que o texto está dizendo aqui para os hebreus ali? Olha, hebreus, pelo amor de Deus, existem muitos ensinamentos estranhos, ou seja, alheios ao verdadeiro evangelho da graça. Não deem ouvidos a esses ensinamentos, porque é bom que o coração de vocês esteja fortalecido, confirmado, né? Em algumas versões em português aparece confirmado, pela graça, não por cerimonialismos, os quais, olha só, não têm valor para aqueles que os comem. Cerimonialismo, amado, não tem valor. Observe isso. Percebe? Cerimonialismo é perda de tempo. Religião é bobagem. É criação de homens. Nós temos que viver no Evangelho. Ou você está no Evangelho, ou você está na religião. São dois caminhos absolutamente distintos. Então, amados, à medida que nós vamos crescendo nesse conhecimento maravilhoso da graça, a gente vai percebendo mais e mais o quanto esse cristianismo nos enganou. E não só o cristianismo, todas as religiões, como eu disse, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, todo esse sistema é o sistema religioso. Como eu disse no início, o cristianismo é o nosso principal foco, mesmo porque é a maior religião que existe hoje, e é de onde nós viemos. A maioria de nós que hoje está em graça veio desse sistema cristão entre aspas, né? Entende? O nosso foco é mais esse ponto, mas todos os ismos fazem parte do sistema religioso. E é tudo enganação, porque esses ismos não são o Evangelho. E há muitos irmãos aí que estão metidos com isso aí, amados. Muitos mesmos, infelizmente. Nós seguimos aqui lutando para pregar a graça, para fazer essa palavra chegar ao máximo possível de pessoas, porque sabemos que há muitos eleitos, muitos, incontáveis filhos de Deus aí, perdidos no meio desses ismos todos. Estão presos nessas garras do sistema religioso. O único evangelho é a palavra da graça. É o evangelho da graça. Olha, nós temos um estudo, é mais um que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem não assistiu, assista, mas é fundamental você entender isso. O único evangelho de Jesus Cristo. Você vai entender que o evangelho da graça, de fato e de verdade, é o único evangelho. Vamos falar um pouquinho disso hoje, mas nesse estudo que eu vou deixar na descrição, nós nos aprofundamos bastante nisso aí. Para você que está chegando agora na graça, entender que não há evangelho fora da graça. Veja só, o evangelho da graça ele foi revelado ao apóstolo Paulo. Né? O Senhor Jesus ressuscitado levou o apóstolo Paulo ao paraíso e revelou para ele o evangelho da graça. Observe, Atos 20 e 24. Ao revelar o evangelho da graça, claro, o Senhor deu uma incumbência para Paulo. Aí Paulo disse aqui, ó, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha só o que Paulo está falando aqui. Contanto que cumpra com alegria minha carreira. É o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja, ele recebeu de Jesus ressuscitado no paraíso. Primeiro ele recebeu quando Jesus se manifestou para ele no caminho de Damasco, né?
Só que esse ministério em graça foi, obviamente, selado quando essa palavra foi revelada no paraíso para ele. Tá? Então ele recebeu do Senhor um ministério. Que ministério? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então vocês veem que Paulo fez questão de manifestar, né, o evangelho que ele pregava com esse nome. Ele fez questão de rotular, assim como eu falei agora há pouco, né, ele chamou o evangelho de palavra da cruz, porque, obviamente, é o único evangelho que evidencia a cruz de verdade. O Paulo também rotulou de evangelho da graça de Deus, porque é o evangelho que traz a graça à tona. Hoje nós entendemos a graça de Deus em nossa mente, por quê? Porque esse evangelho nos foi revelado. Então Paulo deu o testemunho do evangelho da graça e hoje nós buscamos edificar sobre o fundamento que Paulo deixou, né? O próprio Paulo disse isso aos Coríntios. Olha, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Nós estamos aqui tentando edificar e nos aproximar, né, o máximo possível daquilo que o Senhor Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Este, amados, é o único evangelho. Então assista ao estudo que eu falei embaixo. Quem está pela gravação, na descrição vocês vão encontrar esse link aí. O único evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, a religião, amados, seja ela qual for, na realidade, ela está em total sintonia com o evangelho. Ela está em total oposição à revelação que o eterno Deus deu para Paulo e que, pela misericórdia do Senhor, também está conosco hoje essa revelação, né? O Senhor nos permitiu alcançar essa verdade. Fora dessa graça não tem evangelho, tem religião, são coisas opostas. Você já vai entender por que são opostas, irmão cristiano. Você já vai entender. Observe só Paulo falando aqui aos Gálatas. Hoje, amados, aliás, nós vamos ler muitos versículos clássicos, tá? Os irmãos que já são antigos na graça já leram e releram muitas vezes muitos desses versículos, dessas passagens hoje com a gente. Mas como eu disse, esse é um estudo muito voltado para quem está começando agora na graça ou para quem quer levar a palavra da graça para alguém. Então muitos clássicos hoje serão lidos. Essa passagem agora é um desses clássicos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Observe bem isso. Como que os gálatas foram chamados? Eles foram chamados na graça. A doutrina que os gálatas receberam, então, foi a doutrina da graça. O único evangelho. Só que Paulo falou, olha, eu recebi a notícia aí que vocês estão abandonando a graça. Vocês estão dando ouvidos aos judaizantes. Vocês estão voltando para as religiões. Esse que eu ouvi por aí. Vocês estão voltando para as religiões. Estão seguindo um outro evangelho. Agora veja o que Paulo fala no 7. Que, na realidade, não é o evangelho. Pegou? Não é. Porque o evangelho é a graça de Cristo. É a doutrina da graça. Então Paulo falou, olha, vocês estão ouvindo outro evangelho, só que na verdade não é o evangelho. O que vocês estão ouvindo é uma mistura de Jesus com religião. No caso específico aqui, a religião judaica. Os judaizantes queriam que os gálatas crescem em Jesus, mas continuassem seguindo as tradições judaicas. Circuncisão, guarda-sábado, festas. Aí, tanto que na carta aqui aos Gálatas, né, o Paulo disse, olha, vocês estão guardando dias, uma referência clara aos sábados, né, guardando dias e meses e tempos e anos, ou seja, festas judaicas. Quer dizer que agora vocês estão guardando os sábados, vocês estão se deixando circuncidar, vocês estão observando as festas judaicas. Tudo isso que Paulo falou aqui, esse puxão de orelha, né? A carta aos Gálatas é um grande puxão de orelha para quem estava regredindo para um outro evangelho que, na realidade, não é um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gente, vamos lá. Olha que palavra dura aqui. O que vocês estão ouvindo, Gálatas? Essa religião aí, misturando Jesus com religião, isso é uma perturbação. Esse povo que está invadindo a igreja aí com essas ideias, estão perturbando vocês e estão querendo perverter o evangelho. Amados irmãos, pensem bem nisso. Qualquer coisa fora da graça é perversão.
Vamos lá, vamos pensar. Hoje você que está na graça, no Evangelho da Graça, está livre do sistema, livre das 4 paredes denominacionais, está livre dos mandamentos de homens, né, do cerimonialismo. Glória a Deus por isso, né? Agora pensa quando você estava lá. Você não vivia perturbado? Você podia até gostar. Ah, Cristiano, eu até gostava da igreja que eu ia lá, mas você gostava por causa das amizades. Você gostava porque tinha simpatia com o irmão fulano, ou com o irmão cicrano, ou até com o líder. Tudo bem. Agora, para pensar. Você tinha medo de um suposto diabo espiritual que ia te matar, fazer acontecer. Você tinha medo de Deus, da condenação, né? Oh, Deus vai pesar a mão, não sei o quê. Tinha medo de Jesus voltar. Tinha ou não tinha medo? Fala a verdade. Isso é ou não é perturbação? Você tinha aquele compromisso com o cerimonialismo, como eu falei. Quantas vezes você tomou a Santa Ceia, entre aspas, com pensamentos condenatórios, né? Porque todo aquele cerimonialismo da Santa Ceia tem todo aquele peso de condenação, aquela coisa toda, por causa da má interpretação de tudo que Paulo falou sobre esse assunto, né? Então havia todo aquele pensamento de condenação. Quantas vezes você tomou essa tal Santa Ceia só para não ficar mal, né? Pô, se eu não tomar, as pessoas já vão observar. Mas aí você tomava e ficava pensando, puxa vida, estou em condenação, meu Deus, me perdoa, e não sei o quê. Quantas vezes? Eu te pergunto, isso é ou não é uma perturbação? Qualquer barulho no céu, bum, explodiu alguma coisa. Ih, Jesus está voltando. Quantas vezes eu passei por isso? Quantas vezes fiquei apavorado, pensando que Jesus ia voltar a qualquer momento? Isso é uma perturbação. É um evangelho pervertido. Não é evangelho. Vocês estão entendendo? Fora do evangelho da graça, a gente não tem evangelho. Religião se opõe ao evangelho. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Aí você pergunta, por que, irmão Cristiano, então, que a religião, a religiosidade, né, a preocupação com mandamentos, com cerimônias, com templos, com isso, com aquilo, por que isso não se encaixa no evangelho? Sabe por quê, amado? Porque a religião, olha só, ela depende do suposto mérito humano. Suposto. Porque nós não temos mérito algum do ponto de vista espiritual, não. Não existe nenhuma conquista espiritual que você tem que foi mérito seu. Tudo que nós temos nos foi dado gratuitamente. O mérito é todo de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Só que a religião, ela se fundamenta no mérito do homem. Para começar, é o homem que aceita Jesus. Observe, amado, que isso é um conceito que não tem na Bíblia, gente. Nós temos um estudo aqui também, eu vou deixar na descrição do vídeo, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Você que está chegando agora na graça ainda não entendeu isso? Vou deixar aí na descrição para você entender. Olha, não existe o conceito de aceitar Jesus. Mas, irmão Cristiano, como assim? 99% das igrejas dizem que as pessoas aceitam Jesus. Pois é. Por quê? Porque aí entra o mérito. Vocês estão entendendo o ponto? Entra o mérito, porque é o homem que quis aceitar. Veja, a palavra diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém tem a capacidade de buscar Deus por si só. Vocês estão entendendo o ponto? Mas apesar disso que a palavra diz, as pessoas insistem. Não, é você que aceita Jesus. Então aí já começa o mérito. Aí o cara aceita Jesus. Aí ele aceitou Jesus, ele vai passar a cumprir cerimônias. Então ele vai participar primeiro. Assim, algumas denominações é assim que funciona, né? A classe dos iniciantes, ou dos catecúmenos, como diz, né? Então é uma classe de preparação para o batismo. O cara tem aquele compromisso de participar da classe. Aí sai da classe e o cara se batiza nas águas. A palavra diz que o verdadeiro batismo foi Jesus que nos deu quando ele morreu no Calvário. Isso é o que a palavra da graça diz. A religião diz que você tem que tomar um banho. Ah, mas João Batista batizava, os discípulos de João também batizavam? Claro que sim. Agora, você tem que entender o contexto. Nós estamos em um novo tempo, onde o batismo real que Jesus nos deu foi estabelecido já. Mas, muito bem, não vou entrar nisso. Também nós temos estudo sobre batismo aí no canal. Então, as pessoas ficam nisso. Aí, o batismo agora é a primeira comunhão. Ou primeira Santa Ceia, seja lá o que for, entende? Tudo isso é um mérito. Aí, além disso tudo, o cara tem que cumprir os mandamentos, não pode perder uma cerimônia, ele tem que se manter fiel, mas não é fiel a Deus a palavra, é fiel àquela instituição religiosa. Só assim o cara é salvo. Então, pensem bem, amados, se a salvação depende de você se manter fiel, mas repito, não é fiel a Deus,
Não é fiel à palavra, é fiel à religião. Se você, então, precisa ser fiel à instituição, precisa, sabe, manter este ou aquele padrão na sua vida para você ser salvo, então é por seu mérito. Seria, no caso, né? Na visão religiosa então pelo mérito do homem. Porque o homem aceita Jesus, o homem se batiza, o homem se mantém fiel à denominação religiosa, o homem faz as cerimônias. Tudo são as pessoas que fazem. A religião depende, então, do mérito do homem. Só que o Evangelho nos apresenta o contrário. O Evangelho nos apresenta que toda a nossa herança que nos foi dada em Cristo foi dada gratuitamente. Que coisa maravilhosa. Mas a religião não aceita. Você vê que quando você fala isso para um religioso, ele pula, irmão, ele fica desesperado. Porque quando você fala que foi dado de graça, que você recebeu a herança porque você é filho de Deus, porque Deus te escolheu, não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou, Ele que te escolheu, Ele que te elegeu, Ele que te selou com o Espírito. Toda a obra foi dele. Então é pela graça, nos foi dado de graça. Aí o religioso pipoca. Não pode. Porque ele tem na mente dele que é ele que se salva, é ele que se esforça, tudo é ele. Você entende que evangelho então não se mistura com religião por causa disso? São caminhos totalmente opostos, irmãos. Não se misturam. A herança que nós temos, e nós temos em Cristo Jesus, nos foi dada gratuitamente. Logo, a religião é excluída nisso aí. O mérito dos homens cai por terra. Por isso que o religioso fica desesperado e muitas vezes não aceita a graça. Por mais maravilhosa que seja a palavra da graça, e por mais libertadora que seja, a pessoa fica desesperada. Mas como assim? Eu fui ensinado que eu que aceitei Jesus, eu que pago o preço, eu que cumpro o mandamento, eu que ando com esse ou com aquele tipo de roupa, eu que obedeço à instituição que eu pertenço, eu tenho carteirinha de membro, eu que aceitei, então tudo é eu, tudo sou eu no caso, né? Aí vem o evangelho diz que não, aí a pessoa não aceita. Mas observe, amado, olha só, Efésios 1, versículos 5 e 6, Nova Versão Internacional. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Tá? Observe bem isso. Conforme o bom propósito da sua vontade. Então veja, o Senhor deu um predestino àqueles que ele havia elegido, né? Aos que elegeu, ele deu um predestino, ou seja, ele predestinou para quê? Para sermos filhos. Porque já éramos filhos espiritualmente, já estudamos isso aqui. E aqui no mundo nós recebemos corpo e alma, e passamos a ser triúnicos. Esse sempre foi o plano de Deus, né, para os seus filhos, sermos triúnicos, termos uma vida aqui nesse mundo. Então aqui nós seríamos adotados como filhos, uma vez que já éramos filhos no Espírito. Então ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então você vê, amado, não tem a vontade do homem aqui. Para o louvor da sua gloriosa graça. Amém. Agora veja, a qual nos deu como? Gratuitamente no amado. Em Cristo nós recebemos a graça. Gratuitamente. Gente, isso é terrível, isso é uma bomba atômica contra a religião. Por isso que eles nem focam muito nisso aqui. Ou quando eles focam, quando eles leem passagens bíblicas como esta aqui, sempre eles colocam uma ressalva. Gratuitamente, mas, sabe, sempre tem um mas, tem um porém, tem... Porque isso aqui é totalmente contrário à religião, irmão. Religião é mérito. Aí vem o evangelho e diz, não, nos foi dado gratuitamente, porque ele nos predestinou, a obra é dele. Gálatas 3,18, olha só. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Olha só. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Pegou? Olha só que coisa tremenda. O Abraão recebeu a promessa de Deus e o Senhor deu a ele gratuitamente. Mas, Cristiano, Abraão foi matar o filho dele, foi entregar, né, o filho dele, imolar o filho dele para Deus. Mas ele não concluiu a obra, irmão. Você percebe o ponto?
Ele teve o desprendimento de fazer isso. Mas o Senhor não permitiu que ele o fizesse. Ou seja, ele não foi pela obra de Abraão. Abraão creu, é isso que Paulo fala. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E esse crer de Abraão, essa promessa, é que trouxe a justificação para todos os filhos de Deus. Foi a fé de Abraão, percebe? Todos que somos filhos de Abraão, e isso não está ligado à carne. É claro que existe o aspecto carnal, né? Dos judeus, que são descendentes de sangue, né, de Abraão, mas isso caiu por terra, tá? A ninguém conhecemos segundo a carne. Não é o que diz a palavra? 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Então não tem mais esse negócio de carne. São os filhos de Abraão espiritualmente falando, os que são da fé. Entende? Então, o crer de Abraão, a fé de Abraão, trouxe a justiça para todos. Trouxe essa herança para todos os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Foi dado como? Pela promessa, gratuitamente. Abraão sequer estava debaixo da lei. Não havia lei na época de Abraão, percebe? E você não pode, então, argumentar que foi pela obra, porque Abraão não concluiu a obra, ele não matou o filho dele. Ele creu, ponto. Romanos 3:24. Sendo justificados como? Olha aí, amado. Gratuitamente pela sua graça. Graça que nos foi dada gratuitamente no amado, como nós lemos lá em Efésios. Percebe que é um conceito que Paulo trabalhou bastante no meio das igrejas? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, o que Cristo fez trouxe para os filhos de Deus a promessa de Abraão. A justiça, perceberam? Toda a promessa dada a Abraão veio para os filhos de Deus. Então, assim como Abraão foi abençoado, é claro que houve em Abraão um aspecto material, né? Abraão foi um homem muito rico, etc. Só que para nós vieram, né, as verdadeiras riquezas, que são as bênçãos espirituais. Essa é a verdadeira riqueza. Então, em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos gratuitamente. Por quê? Porque a promessa foi feita a Abraão. E pela promessa, então, Abraão recebeu a herança e por meio de Cristo essa herança chegou até nós. Gente, é gratuito. Veja, não estou falando isso para você se tornar uma pessoa desligada das coisas de Deus. Muitos alegam isso, né? Esse negócio de pessoal que prega a graça aí só quer fazer as pessoas viverem na carne, viverem desligadas de Deus. Muito pelo contrário. Você está na carne é quando você está no meio do sistema religioso. Lá é carne pura. Porque a carne gosta de religião. A carne gosta de cerimonialismo. A carne adora isso. Porque é um mérito do homem. Lembra-se disso? Religião é mérito humano. A carne adora mérito humano. Sabe? A carne adora saber que ela é que faz. Você entendeu essa coisa do ser humano? O ser humano gosta disso. Agora, quando você entende o evangelho, você se desprende disso, você entende que é gratuito. Então no seu coração fica só a gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus porque Ele me deu gratuitamente. Não é minha religião, não é porque faço isso, faço aquilo, cumpro isso, cumpro aquilo. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas como? Gratuitamente por Deus. Percebe? Olha o que Paulo está dizendo. Olha, nós recebemos a revelação do Espírito. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Aqui é uma alusão a doutrinas mundanas, né? Sabe aquela coisa de vento de doutrina? E a palavra espírito, ela significa também vento, literalmente, né? Então Paulo faz um jogo de palavras aqui. Olha, nós não recebemos os ventos soprados no mundo, essas doutrinas que circulam aí no mundo. Não. Nós recebemos o Espírito de Deus. Ele faz um trocadilho, né? Não só o Espírito como sendo o Espírito de Cristo, mas também o sopro, nesse sentido de doutrina, a doutrina que vem de Deus. Tem todo esse jogo de palavras aqui. Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras. Olha, nós não estamos fundamentados em doutrinas humanas. Estamos fundamentados na doutrina de Deus, na graça, para compreendermos
Percebe que é uma questão de doutrina, de compreensão, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Você só compreende as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus pela revelação do genuíno evangelho. A religião diz que você tem que pagar o preço, tem que fazer a sua parte, tem que ser fiel na igreja, tem que usar o tipo de roupa que eles mandam você usar, tem que jejuar, tem que subir ao monte, tem que sacrificar, tem que fazer boas obras, tudo isso para ser salvo. E o evangelho diz, não, as boas obras, não obras religiosas, as boas obras que você faz porque já é salvo. Você faz como um reflexo da salvação, um reflexo de quem você é, ou seja, filho, filha de Deus. Porque tudo que você tem enquanto herança te foi dado gratuitamente por Deus. Vamos ver então 2 exemplos de distorções que a religião faz. 2 exemplos apenas. O primeiro exemplo é o mais clássico, é a distorção que eles fazem em relação à salvação. Eles dizem o quê? Lute para ser salvo. Olha, Jesus fez a parte dele e você tem que fazer a sua. Veja, ainda que eles não digam isso abertamente, esse entendimento está velado na maioria das igrejas. Eles não falam isso abertamente. A maioria não fala. A maioria fala da graça, que a graça é uma coisa, né? Uma coisa gostosa de se ouvir, obviamente, né? Então você vê que há muitas denominações hoje, que mesmo do sistema religioso, que falam da graça. Mas eles falam da graça só o que convém para eles. Então eles falam da graça, mas aquilo que eu disse agora há pouco, né? Sempre tem um mas. É pela graça, mas... É pela graça, é gratuitamente, porém... Sempre tem isso. Então nesse pensamento está essa ideia. Lute para ser salvo. Isso é o que a religião diz. Agora veja o que o Evangelho diz. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Sabe aquela fé de Abraão? Pois é. Ele creu e foi imputado como justiça. Entende? Aquela fé de Abraão em Cristo nos alcançou. Tremendo isso, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Tem coisa mais clara do que isso aqui? É inacreditável, muitas vezes, você pensar o que a religião prega e como as pessoas aceitam. É muita cegueira, né? A pessoa acreditar em tudo que a religião diz, tem que lutar para ser salvo, e a palavra diz, não, é pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Dom, gente, significa presente, uma dádiva. Versículo 9 diz, não vem das obras, olha só, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10... diz o quê? O Senhor, na verdade, nos criou para as boas obras. A salvação não vem pelas obras. As obras é que vêm pela salvação. Tremendo isso, né? É pela graça. Tito 3, versículos 5 até o 7, nova versão internacional. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Observe bem isso, amado. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, devido à sua misericórdia. O Senhor teve misericórdia de nós. Por que ele teve misericórdia de nós? Porque nós somos os filhos dele, que ele elegeu desde antes da fundação do mundo, como você viu comigo aqui agora há pouco. Nos predestinou para sermos filhos. Então, em função disso, desse amor paternal, pela sua misericórdia, ele trouxe a salvação para os seus filhos. Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas a religião diz que é. Você percebe que o evangelho está de um lado e a religião está de outro? Versículos 6 e 7. Que ele, Espírito Santo, né, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha só. Aqui, no caso, eles estavam ainda num período de esperança. Aquilo que eu já expliquei, né? Antes da vinda de Jesus, que ocorreu no ano 70, eles estavam em esperança. Ou seja, eles ainda estavam submetidos à morte. A morte da alma, né? Então, eles estavam num período de esperança. Nós não.
Nós já estamos depois do fim total da lei, né? A lei teve seu fim definitivo no ano 70, com a queda do Templo de Jerusalém, com a vinda de Jesus em juízo sobre Israel. Enfim, o Senhor consumou todas as coisas. Agora estamos no momento, não agora, mas desde essa consumação, estamos no período da graça plena. O sétimo dia, que é a graça, né, totalmente estabelecida. Então nós não estamos mais em esperança de vida eterna. Nós já estamos em condição de vida eterna. Ou seja, a nossa alma nunca morrerá. Esse corpo biológico volta para o pó, mas nós seguiremos vivos. Essa é a promessa. Nesse período aqui da carta, não. Eles já tinham, né, obviamente, já haviam sido reconciliados do ponto de vista do Espírito. O Espírito já estava assentado em lugares celestiais, mas eles ainda estavam sujeitos à morte. Porque o fim da morte da alma para os filhos de Deus foi na ressurreição no ano 70. Vocês percebem um ponto? A partir da ressurreição acabou a morte para os filhos de Deus. Então a morte que existe hoje, na verdade, nem é morte, é só uma condição natural, né? Ou seja, esse corpo biológico ele é pó, e o lugar do pó é o pó. Só que a nossa alma não vai morrer. Né? Nós estudamos isso recentemente, inclusive. Né? Temos vários estudos sobre isso, aí, sobre a questão da alma e da eternidade da alma. Nós seguiremos vivos porque já estamos em condição de vida eterna. Então veja, por que estamos em condição de vida eterna? Porque o Senhor nos deu tudo isso gratuitamente. Essa é a herança, gente. A herança que recebemos em Cristo é a vida eterna. E nós já temos em Cristo a vida eterna. Não é a tua obra, o teu sacrifício, não é frequentar templo, não é ser religioso, não é cumprir mandamento, não é comer, beber cerimônia e não sei o quê, e guarda um dia, e guarda festa, e realiza não sei o quê. Não é isso que te tornou um salvo. O que te tornou um salvo foi a misericórdia de Deus, porque você é filho dele, então a misericórdia dele te salvou. Você acabou de ler comigo, não tem nada de religião nisso. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estamos mortos, irmão Cristiano? Por quê? Porque o Senhor não nos conhece segundo a carne. Então é como se essa carne estivesse morta para Deus já. Entende? Ela está viva biologicamente aqui. Está viva biologicamente, respirando, comendo, essa coisa toda, todo esse mover biológico. Mas para Deus é como se ela estivesse morta, porque na verdade Jesus matou o velho homem na cruz. Então, para Deus, na verdade, estamos mortos. E a nossa vida já está escondida com Ele. Entende que não é a sua religião que te leva a isso? Foi o Senhor, foi tudo que Ele fez. Colossenses 1:13. Pois Ele nos libertou do império das trevas, está vendo? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, aqueles irmãos que estavam antes da cruz, lá no império das trevas, eles foram transportados para o reino. Nós já nascemos no reino. Entende? Então esse é o ponto. Não foi obra de ninguém, não foi sacrifício nenhum. Não é isso que te leva ao paraíso, ou te levará do ponto de vista da alma, né? Porque no espírito já estamos, tá, gente? Espiritualmente nós já estamos em lugares celestiais. Estamos no reino e o reino está em nós, espiritualmente falando. Mas estaremos em termos de alma. Nossa alma será levada para lá e habitaremos em um corpo glorificado. Mas nós já estamos espiritualmente no reino. Não é a tua religião que faz isso. Você não vai para o paraíso, do ponto de vista da alma, né, e habitar um corpo glorificado. Isso não vai acontecer com você pelo seu esforço religioso. Isso vai acontecer pelo que Jesus fez. É pela graça. Nos foi dado gratuitamente. Então você vê que é uma distorção na religião. A religião diz que você é que se salva. Ou você tem que fazer a sua parte. Enfim, essa coisa toda. Uma segunda distorção que a religião faz é em relação a bênçãos. Olha, você tem que sacrificar para ser abençoado. Tem que fazer campanha, tem que fazer corrente, tem que dar o seu tudo para ser abençoado. Ou seja, o conceito religioso, gente, não é ser abençoado. O conceito religioso é estar abençoado. Ou seja, a condição de abençoado na religião, ela é circunstancial. Ela depende de circunstâncias. Então, se você está bem de saúde, está bem financeiramente, se você está alegre, passando um momento alegre, você está abençoado. Né? Então, você está momentaneamente abençoado. Vocês percebem o ponto? O conceito do evangelho não. Você é abençoado. Ponto. Mas, Cristiano, eu estou passando uma luta aqui no meu dia a dia. Não importa, você é um abençoado. Porque essa é uma condição espiritual e eterna.
Circunstâncias terrenas não têm a ver com isso. Vocês percebem um ponto? O ser abençoado não é circunstancial. Eu estou feliz hoje, então eu estou abençoado. Isso não existe. Você está feliz hoje, você é um abençoado. Você está passando um momento de tristeza, que nesse mundo todos podemos passar, você está abençoado, você é abençoado. Entende? A tristeza vai passar, um momento difícil vai passar, você vive pela fé, percebe? Agora, independentemente da circunstância terrena, você é abençoado. Então não existe buscar a bênção. Vou fazer uma campanha para buscar a bênção. Qual é o sentido disso? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o quê? O que está escrito aí? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É aquilo que eu falei, as bênçãos espirituais são a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira herança. E a vida eterna é uma dessas bênçãos espirituais. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Percebe, abençoado irmão, abençoada irmã? Você, eu, todos nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então não existe essa coisa, eu vou fazer uma campanha ali no padre, o padre joga uma água benta e eu vou ser abençoado. Não. Vou ali na igreja pentecostal, não sei o quê, que ali o pastor dá uma bala ungida, eu vou chupar a bala, ela vai fazer bem para a minha saúde, ela vai me abençoar. Esquece isso aí. Ali tem a campanha de Israel, que eu dou um valor tal em dinheiro no envelope e aquele valor vai se transformar numa bênção. Não existe isso aí. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. É a sua herança que veio por meio de Cristo. Mas irmão Cristiano, são bênçãos espirituais. E as bênçãos materiais? Ora, amado, se uma bênção material se manifesta na sua vida, você acha que ela veio de onde? Ela é material, mas ela veio de onde? Ela veio do Espírito. Porque foi Deus que permitiu essa bênção se manifestar na sua vida. Vem de Deus. E Deus é o quê? Espírito. As bênçãos espirituais, elas podem se manifestar nesse mundo em forma de coisas materiais. Só que o nosso foco da nossa vida não é esse. Há muitas denominações no mundo aí que o foco deles é só coisa material. Faz campanha, coisa material, tem que ser rico para ser abençoado. Porque se você não for rico, você tá com um problema na sua vida. Se você não tem dinheiro, se você não tem saúde, você está amaldiçoado. É esse pensamento do sistema religioso. E o Evangelho diz o quê? Já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então, mesmo uma bênção material que se manifestou na sua vida, algo que você creu, você confessou e se manifestou, é espiritual também. Ela se manifestou fisicamente nesse mundo, mas ela vem do Espírito. Então, quando você faz a sua parte, por exemplo, você tem um sonho. É claro que, em termos de vida terrena, para você alcançar os seus objetivos, obviamente você tem que fazer a sua parte. Entende? Você tem que fazer. Coisas materiais, não coisas espirituais. Então você vai fazer a sua parte, só que você vai deixar nas mãos de Deus aquilo que não cabe a você. Nós acreditamos muito nisso. Sabe por quê? Porque nós não encontramos na Bíblia, irmão, eu pelo menos desconheço, tá? Deus fazendo aquilo que o homem tem que fazer. Eu desconheço isso na Bíblia. Eu sempre vejo o homem tendo que fazer a sua parte, em termos de conquistas materiais que eu estou falando, tá? E aí Deus entra no que é impossível ao homem. Entende? Então, você sonhou com uma bênção material? Amém. Você orou, você confessou, mas você fez a sua parte, se esforçou. Vou dar um exemplo prático. Você quer muito se formar em um certo curso. Eu quero muito ter essa formação, trabalhar nessa área. Você vai ter que se esforçar, irmão. Dependendo do curso, você vai estudar 3, 4, 5 anos, 6 anos, sei lá. Aí você se forma, você fez a sua parte. Agora, houve coisas ali que não dependeu de você, que foi Deus que abriu as portas para você. Aí deixa na mão de Deus. Aí entra a fé. Vocês estão entendendo o ponto? Mas independente de qualquer dessas circunstâncias, de bênçãos materiais se manifestando ou não, não importa. Independentemente disso, você é um abençoado e sempre será. Tá? Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. É simples assim. Mas Cristiano, o que eu tenho que fazer então para as bênçãos materiais se manifestarem, né?
Amado, o único caminho que o Evangelho nos dá é crer em Deus e pedir. Eu não conheço outro caminho. Essa história de fazer campanha, sacrificar, não sei o quê, passa um óleo e pega a vassoura ungida, faz a campanha do padre, faz a campanha do apóstolo. Amado, isso não existe na Bíblia. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Filipenses 4:6, Nova Versão Internacional. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. A oração é você, obviamente, a própria palavra diz, né? Orar, falar. É você falar com Deus. Então, por meio de falar com Deus ou de súplica. A súplica nós entendemos como a insistência. Porque muitas vezes, amados, é preciso insistir. Tá? Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, porque você tem que ser grato a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui está escrito. O Paulo não mandou ninguém fazer campanha, passar óleo, sacrificar, fazer a campanha de Israel. Onde você vê isso aí na Bíblia? Não tem isso aí. Isso tem na religião. Por isso que o ponto de hoje é esse. O evangelho está de um lado, a religião está do outro. O evangelho ensina, ore, suplique se for necessário, seja grato a Deus, demonstre gratidão a Deus e apresente os seus pedidos a Ele. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer, olha só, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha só. De acordo com o seu poder que atua em nós. Pegou? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e até do que pensamos. Esse é o caminho apostólico, esse é o caminho do evangelho. Religião diz que é campanha, que é sacrifício, que é não sei o quê. O evangelho diz, peça. Você tem alguma demanda? Você já é um abençoado com todas as bênçãos. Você tem alguma demanda? Então peça a Deus. Se for necessário, suplique. Esse é o caminho, por meio de orações e súplicas com ações de graças. Então peça, suplique se for necessário, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Percebe? Ele pode fazer infinitamente mais. Aí você vai pensar assim, esses são os dois exemplos, são muitos, né? São muitas distorções que a religião faz. Mas esses são dois exemplos muito conhecidos, né, aí no meio da religião. Essa visão da salvação e a visão de ser abençoado. É muito distorcido isso aí. Aí você vai pensar assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, eu entendi que é gratuito, amém. Mas essa gratuidade não pode me levar a um esfriamento da obra de Deus? Alguém poderia pensar assim, né? De repente, poxa, tudo é de graça, então eu vou, na verdade, esfriar, né? O meu desempenho das coisas de Deus. Não, mas não existe isso. Porque você faz as coisas na obra de Deus, a verdadeira obra. Vou deixar aqui embaixo do vídeo no YouTube o link. Um estudo maravilhoso, recente nosso. A verdadeira obra de Deus. Eu não sei se o tema é exatamente esse, mas fala sobre a verdadeira obra de Deus. É um estudo maravilhoso. Você faz essa verdadeira obra que Deus nos leva a fazer, não para ser abençoado, para ser salvo, para o que quer que seja. Você faz porque já é. E esse entendimento, na verdade, nos leva a sermos ainda mais ativos no reino de Deus. Observe, 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Olha só o que Paulo falou aqui. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Os outros apóstolos, né? Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que Paulo falou. Eu sou o que sou pela graça. Tudo que eu tenho, que eu sou em Cristo é pela graça. Mas nem por isso eu relaxei. Eu trabalhei muito mais do que os outros. Pegou? Quando a graça te é revelada de verdade, é aí que você quer ser útil ao reino. Mas útil de maneira correta. Útil na direção do Espírito. Não é útil no sentido religioso. Assista ao estudo aí sobre a verdadeira obra de Deus que você vai entender isso. Tito 2,14. Que se deu a si mesmo, claro, Jesus, né, por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Pegou?
O Senhor morreu por nós, ele se entregou por nós para nos separar para ele, né? Então ele limpou o povo de toda a iniquidade, separou, purificou um povo para ele, zeloso de boas obras. Então você percebe que as boas obras são consequência da salvação e, obviamente, da revelação do Evangelho em nossa mente. Não existe isso, gente, de esfriamento. Olha, quem usa a graça para esfriar a sua vida, né, com Deus, amado, sinto muito, eu desconfio dessa pessoa. Entende? A pessoa que era super fiel na religião fiel, fazia tudo, tal, religioso, ferrenho. Aí conhece a graça. Agora eu vou deixar a carne fazer o que quiser, agora não vou fazer mais boas obras, porque sou salvo mesmo, sempre salvo. Isso não é pensamento do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é um povo zeloso de boas obras. Está vendo a característica dos filhos de Deus? Uma delas é ser zeloso das boas obras. Não é usar a graça para deixar as boas obras de lado. Só que você entende que não são as boas obras que te salvam ou que te abençoam. É o contrário. Você foi salvo, você é um abençoado e isso te leva às boas obras. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo. Olha aí o zelo. Olha o chamado apostólico para a igreja. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Então, amado, não tem esse conceito. A graça vai me levar a um esfriamento. Não, só se você... Vou falar a verdade? Só se você não for filho de Deus de verdade, irmão. Porque tem gente que parece que é filho de Deus, mas não é, né? Só tem aparência. Porque o verdadeiro filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, ele foi salvo e separado para ser zeloso de boas obras. Note que não sou eu que estou falando isso. Nós lemos na palavra do Evangelho. Então o Evangelho nos leva às boas obras. A revelação nos leva às boas obras. A salvação é que nos leva a fazer isso. Dentro da vontade de Deus. Agora, a religião diz que é o contrário. Você é salvo pelas obras. E não só boas obras, obras religiosas também. Então, amado, ao contrário, quanto mais você conhece a graça, mais zeloso você quer ser das coisas de Deus, mais útil você quer ser ao reino de Deus, mas sempre sendo direcionados pelo Espírito, não pela lei, não por mandamentos de homens, mas unicamente pelo Espírito. Eu encerro com 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 23. Vocês foram comprados por alto preço. Então observe que a graça e as bênçãos espirituais e a nossa herança nos foram dadas gratuitamente, mas veja, foi gratuitamente para nós. Só que na verdade houve um preço, mas não é você que paga esse preço, foi Jesus que pagou o preço. Para nós foi de graça porque Ele pagou o preço. Por isso toda a honra e toda a glória pertencem a Ele. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Infelizmente, meus amados, quantos hoje são escravos de homens no meio do sistema religioso? Quantos estão presos aí nos ismos da vida, né? Como eu disse, cristianismo, hinduísmo, budismo e todos os ismos que existem. Quantos estão presos nesse sistema religioso? São filhos de Deus. Eu creio que a maioria até seja. Filhos de Deus, eleitos, abençoados, espiritualmente falando, mas estão com a mente embotada no meio desse sistema religioso terrível. Ou seja, eles estão em oposição ao Evangelho, ainda que eles pensem que estejam no Evangelho. Principalmente aqueles que estão no meio dos braços do cristianismo, né? Eles acham que estão no Evangelho. Mas não estão. O Evangelho é um caminho, o único. Religião é outro, é um caminho de engano. Isso não se confunde, são caminhos opostos. Então, amados, não sejam escravos de homens, não sejam escravos de sistema religioso, não sejam escravos de paredes denominacionais, de placas denominacionais. Esqueça isso. Viva para Deus, viva o Evangelho, cresça na graça, porque este é o único Evangelho, é o único caminho verdadeiro para o Filho de Deus nessa nova aliança.